Retomando aqui a nossa gravação, vou compartilhar a tela com vocês mais uma vez. Então vamos lá, a gente falou sobre os objetivos específicos, vamos prosseguir então para a hipótese. Pessoal, eu mandei para vocês, para quem chegou depois, eu postei um modelo para vocês do TCC em Word, para vocês só irem preenchendo, né, com toda a formatação toda bonitinha, para não ter esse tipo de problema no trabalho. Eu postei no Ava e no portal. Então, um modelo Word para vocês. Igual o que está aqui. Por que isso? Porque eu conversei com o pessoal da coordenação e a ideia da coordenação é a seguinte: fazer com que todos os cursos tenham o mesmo modelo. Então, aquele modelo que já estava anteriormente para vocês no PDF, ele seria diferente do modelo que a maioria estaria utilizando. Então, para uniformizar, universalizar o formato do trabalho, eu mandei me enviaram esse documento da coordenação e eu repassei ele para vocês poderem utilizar como base. Tudo bem? Então, é só pegar no Ava ou no portal acadêmico. Tem essas duas opções. No Ava está no dia de hoje, está na semana 7, se eu não me engano. Deixa eu só conferir aqui se é isso mesmo. Só um minutinho. Semana 7, está lá em recursos de aprendizagem. Está assim, modelo para a elaboração do trabalho da disciplina de metodologia. É assim que consta lá. Então, vamos prosseguir. A hipótese. Os motores de dois tempos têm uma aplicabilidade mecânica. Esse tem aqui, ó, como está no plural, motores, ele tem um circunflexo. Tem uma aplicabilidade mecânica junto a uma ampla variedade de pequenas aplicações de propulsão, como motores de polpa. Estranho isso aqui. Mas beleza. Quando afirma isso, tem que ter uma referência, né? Lógico que na hipótese não é para constar referência, é para você responder a pergunta que foi feita no problema de pesquisa. A hipótese de estudo pretendida aqui, os motores de gasolina dois tempos, não tem uma aplicabilidade mecânica no momento. É uma frase estranha, essa frase aqui. Ele está afirmando que não tem maior aplicabilidade. Isso não sei o que isso quer, não sei o que a pessoa quis dizer com isso, né? Você poderia dizer que tem baixa aplicação, pouca aplicação, agora que não tem maior aplicabilidade é realmente esquisito. É uma construção da frase em português um pouco estranha. Então, beleza, vamos seguir aqui. Pelo fato dos mesmos. No caso aqui seria não durarem, né? Não durarem tanto quanto os motores de 4 tempos, visto que suas peças apresentam um desgaste maior. Apresentam custos maiores como um combustível, uma vez não utilizam combustível com eficiência. Tá, não tem hipótese aqui. A pessoa não está tendo hipótese nenhuma. A hipótese é que a aplicação deles pode ser melhorada devido a esses pontos. Aqui está falando só mal. E está dizendo que não vai ser aplicado. Então, você não está verificando as aplicações. Está dizendo por que não é aplicado. Aí já aí você tem que mudar o título do trabalho, o objetivo do trabalho. Então, não é isso que está fazendo aqui. Essa hipótese. E esse gases com Z, isso dói nos meus olhos. Gases é com S. Eu não sei que insistência é essa que as pessoas têm de escrever gases com Z. Gases aqui, ó. Vou colocar a letra aqui no preto de novo, porque eu li muito gases com Z no trabalho. Quem faz motores comigo ouviu isso na aula passada. Gases com Z é de doer os olhos. Gases. Assim que se escreve, ó. Só lembrando aos amigos que português também é um critério de avaliação, tá? Para quem não estava sabendo. É tenso, Thiago, mas eu vi vários trabalhos com gases com Z. Então, pelo amor de Deus, gases com S. Não, não acontece não, cara. Gás é com Z? Não é? Como é que vai ser gases com Z? Não tem condições, não. Outra coisa, aqui, ó.
Gerando derramamento, não, gerando vazamento e derrame de hidrocarbonetos. Primeiro que o combustível ele é composto por hidrocarbonetos. Não tem hidrocarbonetos de combustível. Você pode ter vazamento de combustível, não de hidrocarbonetos. Já é um erro de conceito que tem nesse trabalho aqui. Mestre, Fala aí. no parágrafo acima desse, Hum. tem escrito assim, scooters, snowmobiles, palavras que não estão em português, tem que ser escrito em itálico mesmo? Sim. Qualquer uma Mas que está fora da nossa língua tem que ser em itálico. Ah, É porque ela não faz parte do nosso dicionário. Então, teoricamente, ela não faz parte da nossa língua. Como ela não faz parte da nossa língua, ela tem que estar em destaque, em itálico. Entendeu? entendi. Uma boa pergunta sua. Prosseguindo. Classificação da pesquisa. Isso aqui, pessoal, é optativo. Você coloca se você quiser, tá? Esses pontos separados. Assim. Você poderia fazer parágrafos um seguido do outro. Não precisa necessariamente separar como está aqui, 2.1, 2.2, desde que contém essas informações. Classificação da pesquisa. Alguém está falando alguma coisa aí? Sim, eu. Oi, fala, Pedro. A dúvida do Alencar, eu refleti aqui um pouquinho sobre, no caso desses, é um caso específico, as scooters e snowmobiles. São palavras que a gente, teoricamente, a gente usa, a gente não tem tradução para elas, a gente é aquilo ali e é aquilo ali. Mesmo assim, precisa? Você pode chamar scooter de motoneta, né? Ou chamar, por exemplo, lockdown, que está fazendo agora na pandemia, né? Você pode chamar de bloqueio. Então, o português brasileiro tem essa mania de usar termos em inglês. Isso é algo que o português de Portugal não tem. Ele não usa nenhuma palavra, quase nenhuma, fora do texto. Fora da língua portuguesa. Eles traduzem tudo. O brasileiro é um pouco preguiçoso, usa qualquer termo em inglês. Então, se você puder usar um termo em português, use. Se não puder, coloque o termo em itálico. Por mais que seja uma palavra que faça parte da nossa língua. Se ela constar no dicionário, aí sim, você coloca sem o itálico, entendeu? Beleza. E toda palavra que faz parte do dicionário, ela é da nossa língua. Beleza, valeu. Por mais que seja uma adaptação. Então, seguindo, vamos lá. Retomando aqui do que a gente parou. Classificação da pesquisa. O estudo pretendido se classifica, né? É classificado como? Ele já é classificado, não, ele não vai ser classificado. É classificado como? Não é em, não. Revisão sistêmica. De base técnica quantitativa, descritivo e exploratória. Beleza, podia completar a informação aqui para determinar qual é o tipo de base técnica quantitativa. Porque esse trabalho não é isso. Depois que eu olhei, nós vamos dizer por quê. Quantitativo, pessoal, é número, é valores. Tem 5.000 trabalhos na área. Beleza. Qualitativo eu peguei esses trabalhos aqui para falar sobre eles. Aí é qualitativo. Agora, quantitativo é número. Tem 1.000 trabalhos na área, o Brasil publica 3.000 trabalhos. Então, são coisas assim que são dados. Quantidade, isso é quantitativo. Quando eu faço revisão sistêmica como está aqui, eu faço quantitativa e qualitativa. Ou só quantitativa. Eu não faço qualitativa especificamente, não, porque eu acho um pouco pobre, mas aí faz de cada um. Técnica de coleta de dados. A técnica a ser empregada no estudo será a descritiva exploratória. Não. Calma aí. A qual incluirá análise detalhada e crítica, bem como interpretação científico-literária. A pessoa quer usar umas palavras que para dizer que está sabendo, aí dá uma viajada. De contextos textuais, não, é de trabalhos. De trabalhos acadêmicos. Não é contextos textuais, não. Isso não tem nem... Nós vamos falar ali mais à frente, Thiago. Eu vou responder essa pergunta daqui a pouquinho, tá bom? No andar da metodologia, vocês vão entender o que é quantitativo e o que é qualitativo. Trabalhos acadêmicos que seguirem ligados. Podia mudar isso aqui. Ao tema, aplicabilidades mecânicas
Quando você diz técnica de coleta de dados, pessoal, vocês têm que dizer bem qual vai ser a técnica. Você vai estar baseado nos termos de pesquisa? Vai estar baseado no título, no resumo, na área? Aqui está muito genérico. Você não diz especificamente qual é a sua técnica de pesquisa. Técnica para coleta de dados, né? Agora, a fonte. O estudo se utilizará de livros e periódicos, sendo os periódicos adquiridos em bancos de dados eletrônicos do site, tal como o Cielo e Lattes. Beleza, essa é a fonte. Não, aqui tem que deixar bem claro qual vai ser o banco de dados. Aqui diz tais como, mas não diz que são todos. Aqui tem que dizer todas as fontes de coleta de dados. Se for, por exemplo, quem está fazendo um trabalho da empresa, os dados serão fornecidos pela empresa X, que é do setor tal, que está tantos anos no mercado. Os dados são do setor, que foram liberados pelo seu gestor, mais ou menos assim. Para quem está buscando informações relacionadas a empresas, como alguns já tinham comentado comigo. Então, vocês, atenção a esse ponto. Então, seguindo agora. Caracterização da amostra pesquisada. As amostras serão advindas. É importante notar aqui, pessoal, o verbo no futuro, né? Que é isso que tem que aparecer para vocês, já que vocês não fizeram o trabalho ainda, não fizeram resultados e conclusão ainda, então vocês pretendem fazer, então é algo que tem que estar no futuro, aqui está correto. Advindas de livros e periódicos nacionais e internacionais, publicados entre os anos de 2008 e 2018. Então, nós temos aqui um corte temporal. Isso é interessante para a gente. Então, eu delimitei minhas amostras. Eu tinha que estar lá também na delimitação do tema. Os periódicos serão adquiridos em bancos de dados. Você tem que dizer quais bancos de dados. Você não pode dizer solto assim, de qualquer forma. Sendo as palavras-chave utilizadas. Isso aqui, pessoal, deveria estar aqui na técnica para coleta de dados. E sempre que utiliza uma palavra-chave, tem que utilizar com aspas. Porque é um termo específico. Então, quem for fazer revisão bibliográfica, atenção na hora de reportar a técnica. Tem que usar aspas aqui. Se utilizar essa palavra-chave assim, soltar aplicações, pode esquecer. Não vai achar nada. E gasolina solta também não vai achar nada. Se colocasse motor de 2 tempos a gasolina, aí a gente pode começar a conversar. Para quem vai fazer revisão bibliográfica, eu tenho uma recomendação. Façam a utilização de termos em inglês. Porque assim vocês aumentam o portfólio de acesso de trabalho de vocês. Por que eu digo isso? O idioma geral do mundo, se você for de qualquer país, entre conversas, é o inglês. Então, nesse caso, o inglês ele é muito mais abrangente também com relação às pesquisas, também com relação a trabalhos, livros, entre outras coisas assim. Por isso que eu recomendo fortemente que vocês utilizem os termos em inglês. Instrumento de coleta de dados. Vamos lá. Seguindo a pressa. Fala, Alencar. O ponto 2.4, certo? Fala. Ele é requisito para fazer o que mesmo? A caracterização? Não entendi. Descreve para mim o que é para fazer nesse 2.4. Semelhante ao que está feito aqui, com exceção dos termos aqui bem escritos. Está dizendo aqui o seguinte. Está dizendo de onde as amostras vão vir. Livros e periódicos. Beleza. Nacionais e internacionais. Beleza. Publicados nos anos 2008 2018. Eu queria dizer onde. Publicados onde, entendeu? Publicados na base X, por exemplo, a base Cielo. Beleza. E você não vai adquirir periódico, você vai adquirir trabalhos. E não é de website, você vai dizer qual é a base específica que você vai utilizar. Tem que falar, por exemplo, Cielo, tal. É bom sim, você tem que colocar todos. Mesmo se eu fizer na base de empresa, não quiser mencionar o nome dela, eu tenho que falar sobre o tempo dela. É bom você colocar, Diego, para você contextualizar essa empresa se ela faz parte do setor. Qual setor que ela faz parte? Para você dizer para o leitor se as informações dela são válidas ou não.
Tiago, no seu caso, é bom você colocar sim, dizer a base bem específica de onde você tirou. Bem como eu estou falando aqui para você, Alencar. Então, aqui, colocar as palavras-chave que realmente façam parte da base de pesquisa. Então, entre aspas, de preferência em inglês. Beleza, Alencar? Quer fazer mais alguma Entendi. pergunta? Pode prosseguir. Show. Seguindo aqui. Instrumentos para a coleta de dados. Então, seguindo. Então, alguém falou alguma coisa aqui. Você, por exemplo, não botar nada lá. Não, aí você não achou nada, você não coloca lá. Mas se você não achou, o seu tema deve ser bem específico, porque a Cielo tem de tudo, né? É que se você não achou nada, você não fez o trabalho, entendeu? Você não conseguiu fazer a revisão. Não obteve êxito. Tem que procurar outra base de dados para você. Já que essa não tem as informações que você deseja, se ela não tem, descartou e coloca outro. Coloca só Cielo, Thiago. Eu, por exemplo, uso muito Scopus, que é esse aqui. Ó. Vou colocar até no chat para vocês verificarem. Porque para mim é muito amplo. Estou só esperando digitar aqui, tá meio difícil aqui. Eu uso esse aí que eu coloquei no chat para vocês. E eu coloco verificado na base Scopus. Eu tenho que dizer de onde vieram esses periódicos, dizer onde vieram esses livros. Para não dizer que não é um livro que eu tenho aqui em casa. Não, tem que dizer de onde veio. Foi pesquisar na biblioteca? Foi numa base específica? Tem que constar, tem que ser claro. Então, seguindo. Vamos lá. Então, aqui tem o seguinte. Como técnica de instrumento, não. Como instrumento. Pré-seleção de livros, anais e periódicos. Se falou, não falou antes de anais, então não vai constar aqui. Anais, para quem não sabe, vem de trabalhos publicados em congressos, eventos, seminários, simpósios. Tem que especificar aqui como será baseada essa pré-seleção. Eu, por exemplo, coloco sempre um parágrafo dizendo o seguinte, que eu coloquei a seleção posterior foi baseada nos temas de maior aderência, nos trabalhos de maior aderência ao tema. Geralmente é isso que eu coloco quando eu faço um trabalho de revisão. Então é isso que eu recomendo que vocês também o façam. Para deixar bem claro para o leitor como é que foi a sua forma de seleção, porque ninguém é obrigado a entender isso, ninguém é obrigado a saber. Eu vou até ler para vocês aqui o que eu coloquei, deixei separado aqui. Eu coloco o parágrafo da seguinte forma. Devido aos muitos resultados encontrados, foi aplicada uma restrição nos tipos de trabalho. Estes foram restritos a apenas artigos originais e artigos de revisão, excluindo artigos de conferências, teses, livros, capítulos de livros e relatórios. Então, assim, nesse exemplo que eu estou dando aqui agora, eu restringi meu universo para artigos de revista. Pronto. Eu poderia restringir a temas relacionados diretamente a trabalhos diretamente relacionados ao tema. Então, isso é algo que vocês vão ter que especificar bem. Para quem for fazer revisão, lembrando mais uma vez, para constar lá que é assim que funciona. Como é que foi a sua forma de escolha. A escolha foi subjetiva. Você não pode colocar isso. Tem que dizer como é que consta lá. Que realmente é baseado na escolha relacionada ao tema ou algo do tipo, né? Cadê? Eu coloquei mais alguma coisa aqui. Aqui. É isso mesmo. Foi o que eu acabei de falar com vocês. Então, vamos prosseguir. Então, tem esses problemas. Bases textuais. Defina bases textuais. O que nós temos aqui são artigos e livros. O que é para constar aqui não é conteúdo explicado. Conteúdo explicado pode ser uma carta, pode ser um texto de jornal, e não é isso que é o trabalho. Você vai dizer o seguinte, que é livros e artigos desse corte temporal. Outra coisa, tem que dizer porquê do corte temporal. Por que 2008 e 2018? Você escolheu esse tempo por quê? Qual a justificativa?
Beleza. Se colocasse isso, resolvia. Isso aqui também Aí se colocasse que detém o entendimento. Detém o entendimento, não. Porque um artigo não detém conhecimento. O artigo expõe conhecimento. Então, seguindo. Tratamento e análise de dados. Hein, mestre? Oi, fala. Essa parte aí, 1, 2 e 3, entre parênteses, significa o quê? Só A divisão do... pessoa quis enumerar. Eu não recomendo que se faça isso não, entendeu? Porque para mim ficou vago. E outra coisa, era para ser ponto e vírgula aqui, já que está enumerando, né? E a pessoa não colocou. Eu não recomendo que se faça isso não, entendeu? Beleza, pode prosseguir. Você pode colocar as informações normais, como estão aqui, sem esse 1, esse 2, 3, colocando só o ponto e vírgula, que vai ser entendido melhor, da melhor forma possível, né? Beleza, posso prosseguir? Sim. Beleza, Alencar, vou continuar aqui. Tratamento e análise dos dados. Os livros e periódicos pré-selecionados, após empregados os critérios para a coleta de dados, beleza. Quais são esses critérios? Informação vaga aqui. Cadê os critérios? Quais são eles? Os critérios, esse, beleza. Não estão aqui, então a informação está incompleta. Poderão passar por uma nova seleção, com base na leitura de seus resumos, sumários, primeiro que artigo não tem sumário, só do livro, né? É porque tá errado, Thiago. Tudo que eu tô gritando, grifando em azul, em vermelho, eu não colocaria ou modificaria. Beleza, Thiago? Show, vamos prosseguir. Hein, mestre? Fala. Esse 2.6, lá no publicado no portal, tá a possibilidade de tratamento mesmo. Sim, eu só tirei aqui para poder ficar mais simples de vocês entenderem. Entendi. Mas bem observado, Alencar. Tá errado a data? Que data, Thiago, você está falando? Não, é porque não é conteúdos publicados. Ele falou artigo e livro. Era para estar aqui, artigo e livro. Não é conteúdos publicados. Conteúdo publicado é uma página postou no Instagram. Isso é um conteúdo publicado. Você vai analisar tudo isso, você vai especificar bem qual é o seu universo de análise. E aqui não está bem especificado. Era para estar artigos e livros. Então, prosseguindo. Poderão passar por uma nova seleção, com base na leitura de seus resumos, sumários e prefácios. Não, pessoal, para quem não sabe o que é prefácio de livro, o prefácio é como se fosse uma pessoa que está apresentando o livro, falando sobre o autor, falando sobre o livro. Não tem informação de conteúdo nenhum no prefácio. Então, isso aqui está errado. Não é para ter prefácio aqui, não. Prefácio não tem informação concreta de nenhum livro. Por exemplo, meu pai escreveu um livro, quem fez o prefácio é a reitora da Universo, reitora nacional da Universo. Ali não tem informação concreta sobre o conteúdo do livro. Ela fala a apresentação do livro, fala do autor. Beleza, não tem informação ali. Então, o prefácio não é uma fonte de seleção. Então, resumo, sumário, até pode ser. Mantendo como fontes somente os que se mostrarem, já que é futuro, né? Mas fielmente adequados. Fielmente adequados, evitem, como eu falei na aula passada, de ficar usando adjetivos. Pode colocar os que se mostrarem mais adequados. Pronto. Ao tema abordado. Ao tema a ser abordado, ao tema em análise, pode ser também. Beleza, alguém quer fazer alguma questão sobre a metodologia desse trabalho aqui? Beleza, então, sobre o referencial teórico, eu não vou fazer análise não, porque ele está bem referenciado. E é isso.
Só o que eu colocaria para vocês é evitar os tópicos, a menos que sejam realmente necessários. E aqui, por exemplo, tá 1, 2, 3. Aqui tá as bolinhas, né? Escolher um padrão. Eu recomendo vocês colocarem os pontos, os tópicos, né? Como tá aqui, e não a numeração, né? A figura. Uma coisa que eu esqueci aqui. Tá aqui, baseado em. Não se baseia a figura. Ou você adaptou a figura, então seria adaptado de. Ou você colocaria o seguinte, só a fonte. Você não pode pegar uma figura de 2 lugares, a mesma figura em 2 autores. Isso aí não existe. Um dos 2 autores publicou essa figura. Não pode 2 pessoas publicarem a mesma figura. Então essa referência aqui está incorreta. Bem como a seguinte. Não é possível que a mesma figura seja publicada em 2 lugares. Isso não é possível. Seria plágio, né? Aplicações atuais, referências. As referências aqui. Depois vocês têm o modelo lá, né? Então, algumas aqui estão fora, né? Por exemplo, essa aqui, que encolheu o nome da revista. Não façam isso. Outra coisa aqui, Science Direct não é uma revista. Isso é um banco de dados, então não está bem feito aqui também. Fora isso, alguém quer... Eu já encerrei meus comentários sobre esse trabalho aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse trabalho? Então, professor, o início realmente não precisa ter capa nem nada? Não, não tem capa não. Beleza. Então, esse modelo que você mandou aí no portal, a gente pode seguir tudo. Deixar até as marcas d'água aí, tudo certinho. Sim, é para seguir. Para seguir, né? Ah, então de boa, valeu. Pô, a marca d'água você me deixou uma dúvida, hein, cara? Porque me mandaram com a marca d'água, entendeu? Eu ia te perguntar Na isso. verdade, eu falei marca d'água, mas está errado. É imagem mesmo. Não, é cabeçalho. Na marca d'água. É, cabeçalho. Imagem no cabeçalho. Você me fala, eu vou dar sua. Pô. Você quer me derrubar? Não faça essas coisas, não. É uma boa pergunta. Eu não faço questão, não, mas eu não vi nenhum trabalho com isso, entendeu? Elas podem tirar, já que está no Word, né? Eu posso confirmar essa informação para vocês para não ter dúvidas, entendeu? Professor, e no caso um texto corrido lá, você está escrevendo tal, aí você pega um texto lá que 2 autores lá, a figura, beleza, você já falou que não tem como, mas um texto lá que 2 autores afirmando praticamente a mesma coisa, eu poderia colocar o nome dos 2? Sim, com certeza. Aí sim, né? Sim, com certeza. Nesse trabalho, por exemplo, acontece várias vezes isso e está correto. Você vai colocar o nome de um com ano, ponto e vírgula, o nome do outro com ano. Ah, tá. Beleza. Show. Valeu. Isso se for dentro do parênteses, né? Se for, por exemplo, segundo alguém, você vai colocar segundo alguém um ano e alguém um ano. Vai colocar um do lado do outro. Show. Mestre, Diga aí. onde pode ser utilizada a imagem no No trabalho? referencial teórico, na metodologia, nesses dois espaços. Beleza? Vamos ler a pergunta da Laís aqui. Professor, em relação à fonte da figura, quando são dados e gráficos da empresa, você coloca dados da empresa? Não, você coloca empresa, o nome dela, né? E coloca o ano. Então você coloca a fonte, dados fornecidos pela empresa tal. Adaptados de dados da empresa tal, alguma coisa assim, entendeu? Show, Laís. E a disposição de sumário, pode? Não, não tem sumário, não. É só seguir o modelo que eu mandei mesmo, Alencar. Eu mandei já com essa intenção de facilitar para vocês. E isso a coordenação também propôs, né? Quanto a isso, pode ficar tranquilo. Não tem que ter sumário, não. Nem resumo, nem abstract, nem capa, nem nada disso, não. Pessoal, agora quem quiser fazer perguntas sobre o trabalho de vocês, qualquer coisa parecida assim, pode fazer. Outra coisa, eu tenho uma coisa para falar. Continue me mandando trabalhos para eu olhar. Eu falei para vocês que isso não pode acontecer.
Segundo o plano de ensino, eu só posso olhar o trabalho no dia da entrega. Não faz sentido eu ficar avaliando vocês durante todo o semestre, avaliar no final de novo. Eu só posso olhar o trabalho uma vez. Ainda me mandaram o trabalho que foi reprovado com outro professor. O professor, olha aqui para mim, o que eu preciso mudar. Está lá o nome de outro professor. Por quê? É um trabalho que foi reprovado. Quem está fazendo a matéria de novo, não recicla o trabalho. Se o trabalho for reprovado, ou você modifica, ou não manda igual e pergunta o que tem que mudar. Primeiro, que eu não posso ver. E segundo, porque não é assim que funciona, né? Se o trabalho não deu certo, ou se modifica grandemente a sua situação, ou esquece dele e faz outro. É a recomendação que eu tenho para vocês. Não é para ficar... Esse trabalho, Gabriel, tirou... Ô Pedro, tirou... Se eu não me engano, foi 8 ou 7. Acho que foi 8. Mestre, Não, foi 7,5. Isso mesmo, 7,5. Porque, como eu falei, não preencheu a parte do 1.1 até o 1.5 da forma correta. E a metodologia também está vaga. Então, esse trabalho não tem as informações que deveria constar. Como é que quem mandou o trabalho mandou a nota aqui? Foi 7, tirou 7. Fala, Alencar. destacando aqui, porque eu mesmo já estou ciente do que eu vou fazer, só faltam alguns ajustes. Mas tem alguns alunos que até já me procuraram, não estão conseguindo desenvolver o tema. Tem como você dizer para eles alguma forma de captar logo qual será esse tema para eles destacar e fazer logo o trabalho e tal? Se você Dá uma ajuda, uma se você força se pra eles. recorda, Alencar, eu fiz uma aula só sobre isso, para pesquisar sobre temas. E está disponível no YouTube na nossa playlist. É só o pessoal verificar lá. Se eu não me engano, foi a última de março ou a primeira de abril, só para confirmar. Isso eu já fiz. Então é só avisar o pessoal para verificar os vídeos antigos das nossas videoaulas. Que a maioria que já está com dificuldade ou não está frequentando a aula, né, ou não assiste a videoaula, ou chegou para assistir agora há pouco, né? Pode ser por isso. Geralmente quem está desde o início a nossa aula está fluindo bem. Hã? O pessoal aí que está me ouvindo, no YouTube é só colocar o nome completo do professor. E também está Aí no vai AVA a achar. playlist. A playlist está no AVA. É só pegar lá. É só clicar que já vai direto à playlist. Está no AVA escrito assim. Quer ver? Ó, deixa eu ler aqui para vocês. Está escrito assim. Vídeos complementares. Playlist das videoaulas. Clicou, abre no YouTube na hora. Com a playlist todinha. Aí tem a aula dia 24/3 até semana passada, que eu não postei ainda por causa do problema do meu computador. Fora isso, está disponível. É só assistir. Ô, professor. Fala, Carlos. Seu microfone está meio baixo, hein? Vou tentar aqui. Melhorou aí? Não, ainda não. Vou tentar falar aqui. Vamos Na lá. delimitação do tempo surgiu uma dúvida aqui. Eu não coloco nenhuma referência, né? Não. Você diz o que você quer pesquisar especificamente. Eu quero essa parte do tempo dessa área aqui, nessa área da indústria. Especifica bem, para delimitar bem. Se deixar o tema abrangente, o trabalho vai ter 1000 páginas. Você fala, vou falar sobre motores na história. Pô, tem coisa pra caramba para falar. Tem mais de século para falar sobre motor, por exemplo, levando em consideração o trabalho de hoje. Se falar, eu quero falar dos motores dos últimos 10 anos. Beleza, você delimitou o tema. Motores de veículos automotivos. Pronto, delimitou o tema melhor ainda. Motor de veículos automotivos dos últimos 5 anos. Pronto, tá bom, tá pago, delimitou. Show? Show. Não precisa prolongar também muito, não precisa ser muito detalhado, não. Senão fica enchendo linguiça, né? Não coloca uma linha, mas também não coloca 10 linhas, entendeu? Ok. É ser bem sucinto mesmo. Isso, ser direto, mas com informação concreta. Tá ok. Tiago, esse trabalho aqui seria qualitativo porque ele não diz nenhuma forma de quantidade, não tem nada quantitativo esse trabalho. Número de publicações. Eu quero saber quantas publicações tem na área, eu quero saber quantos do Brasil, quantas nos Estados Unidos.
não tem essas informações, não tem nada quantidade. Não há valores quantitativos que vão ser abordados nesse trabalho. Ali só tem qualidade. Eu vou analisar da minha maneira e vou falar sobre alguns. O trabalho poderia ser quantitativo e qualitativo ao mesmo tempo. Essa possibilidade existe. Primeiro você faz a avaliação sobre os números das publicações, depois escolhe algumas e fala sobre elas. Pronto, está feito o trabalho. Vamos lá, pessoal. Mais perguntas? Aproveita o tempo Qual a que a gente está diferença aqui. de quantitativo a qualitativo? Foi como eu acabei de dizer. Quantitativo, nós temos números, valores. Qualitativo, nós vamos ter texto, critérios qualitativos, por exemplo. Eu escolhi o que está relacionado ao tema. Quantitativo, tem 50 trabalhos. É um número. Quantidade. Quantitativo está nessa parte de números. Se fosse trabalho sobre, seguindo esse trabalho que nós analisamos agora há pouco. No Brasil, nós temos 50 trabalhos sobre ele, sendo 5 da USP, 10 da Unicamp. Isso é número, isso é uma quantidade. Deixa eu ler o Pedro aqui. Quando, por exemplo, eu faço um trabalho qualitativo, mas realidade de uma tabela, então se quantitativo é qualitativo. Ô Pedro, essa é uma boa pergunta e eu acredito que sim. Você pode afirmar dessa maneira aí. Quantitativo e qualitativo está correto. E aí, galera, vamos lá. Pergunta, aproveita a aula. Recomendo que está com dificuldade retornar à playlist, assistir todas as nossas aulas desde o começo. Quem perdeu a aula presencial também tem alguns problemas que eu falei bastante sobre isso no início. Então, lá na playlist tem formas de busca. Quem vai definir o tema são vocês. Não adianta mandar e-mail, professor, me dá um tema aí.